Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. A moça do call center. Trabalho como recepcionista em um call center. Sou responsável pelo cadastro dos funcionários, e isso inclui a liberação dos crachás para a entrada nas portas da empresa. Algumas pessoas que estão em treinamento não possuem o crachá, daí eu tenho que abrir a porta para elas. Em uma segunda-feira, no horário de almoço dos operadores, eu estava no meu posto conversando com um amigo meu da limpeza, que precisava de alguns conselhos. Nesse meio tempo, passaram 3 meninas por nós. Uma delas era uma colega minha que iria conversar comigo, mas desistiu por me ver ocupada e seguiu até o refeitório. A outra, que parecia ser amiga dela, a seguiu, enquanto a terceira veio até minha mesa e perguntou se eu poderia abrir a porta para ela. Eu acenei positivamente, ainda conversando com meu colega. Me levantei e abri a porta com meu crachá. Voltei para o meu lugar e meu amigo parou de falar. Me encarou e perguntou para quem eu havia aberto a porta. Aí eu respondi que foi para a menina do treinamento. Foi aí que ele disse que passaram apenas 2 meninas por nós. Nisso ficamos sem entender nada e fomos até as câmeras de segurança para ter certeza. Na gravação, deu para ver eu acenando para o nada e me levantando para abrir a porta para ninguém. Minha chefe, que estava junto nessa hora, ficou desacreditada, porque além de eu ter ouvido a menina, eu também a respondi. Aí eu falei a descrição dela, disse que era uma moça morena, com cabelos ondulados, usava uma camisa preta e calça jeans clara. Não havia ninguém assim nas operações, mas, gente, eu tinha aberto a porta para ela em outros dias de treinamento. Não tinha sido a primeira vez. Bom, e no fim das contas eu descobri que justamente na operação onde essa moça que eu via entrou, havia morrido uma supervisora com a exata aparência dela. A visita do meu gatinho falecido. Há uns 30 anos, eu achei um gatinho preto atropelado na rua, quando eu ia para o trabalho. Ele estava se arrastando com a barriga parcialmente estourada e repleto de pulgas. Não pensei 2 vezes e enfiei ele na bolsa. Ao chegar no trabalho, passei algodão com álcool no gatinho para tirar o excesso de pulgas. Depois o levei à veterinária, que na época cuidava das minhas cachorras. Era uma excelente profissional. Primeiramente, ela pesou o bichinho, que tinha apenas 250 gramas. Em seguida, ela calculou a quantidade de anestesia. Voltei ao trabalho e ela pediu que ligasse depois. Falou que iria fazer o possível, mas que não me garantia nada. Tempo depois, ela me ligou, disse que poderia buscar o bichinho, que já estava todo serelepe, vestindo uma calça feita de elástico. Esse gato não cresceu muito, era uma gracinha. Foi nosso primeiro gatinho, e por isso não tínhamos malícia, criávamos solto mesmo. Ele tinha uma escadinha que meu marido fez para subir até a janela do banheiro, pelo lado de fora. Deixávamos o vitrô aberto e uma banqueta no box. Diariamente, ele saía em torno das 6 para seu rolê e voltava para casa por volta das 10 da noite. Infelizmente, alguém envenenou meu gato, que não tinha nem 3 anos, e ele morreu no portão, tentando chegar em casa. Meu marido ficou muito mal. Ele o amava muito e sofreu muito aquela perda. 2 dias depois, já estávamos na cama por causa do frio, quando escutamos um barulho na banqueta e o guizo da coleira dele tocando no corredor. Ficamos ouvindo claramente, até que parou. E isso se repetiu nas noites anteriores, por quase 1 semana, até que sentimos ele subir na cama, sentimos o peso dele. Meu marido então se sentou e conversou com ele, mesmo sem ver nada. Explicou que ele não precisava mais voltar para casa, que o amaria para sempre, que ele estava livre e deveria voltar para Deus e que ficaria tudo bem. E o nosso gatinho realmente não voltou mais para casa depois dessa conversa.
Atormentadas após a morte do meu pai. Olá pessoal, vou contar uma experiência ruim que tive na minha casa antiga, após a morte do meu pai. A minha mãe ainda mora nessa casa e também relata coisas estranhas que irei contar aqui. Meu pai morreu em 2020 aos 62 anos, de tuberculose. Ele fumava e bebia muito e usava drogas ilícitas também. Uma médium um dia nos disse que meu pai tinha um encosto de um amigo bêbado, mas ele não acreditava nisso. Bom, após ele morrer, eu ficava até de madrugada fazendo ligações para alguns amigos, justamente na sala de estar onde meu pai dormia. As coisas dele ainda estavam na casa, inclusive as almofadas onde ele dormia. Quando dava mais ou menos 2h40 da manhã, eu começava a ouvir alguém pulando o muro de casa e pisando forte no chão. Ouvia alguém andando pelos telhados e os móveis perto de mim estalavam. Em um único dia, ouvi 3 pessoas conversando pelo lado de fora, mas eu não entendia o que eles diziam, pois falavam muito baixo, e eu sentia que alguém estava incomodado por eu estar acordada tão tarde. Nunca contava isso para minha mãe, apenas corria para o quarto para dormir, e geralmente dava para ouvir sempre alguém correndo ou várias pessoas correndo para cima de mim. No dia em que meu pai morreu, eu sentei no sofá dele e a minha perna esquerda se arrepiou. Eu o senti, mas não me incomodei. Agora eu moro distante, mas eu ligo para minha mãe e ela me disse que toda noite escuta barulhos na casa. Inclusive, uma noite, ela disse que as cadeiras da cozinha saíram e voltaram para o mesmo lugar. As luzes ligam e apagam sozinhas. E o mais bizarro é que quando ela estava dormindo, ouviu alguém bater na porta querendo entrar, em plena madrugada. Ela me conta essas coisas chorando e diz que quer muito, muito ver meu pai. Ela é muito apegada ainda, e até hoje ela não quer jogar nada que era dele fora. Eu vou ler para vocês agora uma coletânea com pequenos relatos, enviado por diferentes pessoas. Certo dia, por volta das 23 horas, eu, meu esposo e minhas filhas estávamos deitados no quarto. Às 23h30 eu já estava quase dormindo, quando, de repente, alguém puxou o ventilador da tomada. Meu esposo se levantou assustado com o barulho, achando que poderia ser a nossa filha de 3 anos, mas ela estava deitada, ao meu lado. Assim que se levantou, ele viu, no mesmo lugar que o ventilador estava caído, uma sombra, como se fosse uma criança, correndo para o corredor. Depois disso, procuramos pela casa inteira e não havia ninguém. Desde os meus 14 anos, tenho vários tipos de contatos com coisas espirituais. Tudo teve início após eu me mudar para a casa que meus avós moravam com meu tio. Por volta das 3 horas da manhã, acordei com alguém em cima de mim, me enforcando. Não conseguia me mexer, nem abrir os olhos. Depois de um tempo, com muito esforço, consegui abrir os olhos e vi um homem com camisa e calça social branca. Usava ainda corrente e boné de aba reta, porque nunca me tinha ocorrido algo parecido. Meu quarto não tinha porta, era apenas uma cortina. Por isso consegui ver uma bola de luz branca, que piscou bem forte. Isso fez com que aquilo que me perturbava sumisse. Nesse momento consegui me mexer e peguei a lanterna do meu celular. A manta que me cobria estava com a ponta enrolada no meu pescoço. Meu neto estava internado há 15 dias. Ele estava muito doentinho. Voltou para casa, mas com 2 dias teve que voltar novamente para o hospital, pois seu quadro havia piorado. Vale informar que 2 meses antes, meu neto havia perdido a bisavó, que tinha um amor enorme por ele. Gente, ontem ele acordou de um sono profundo, contando que sua bisa estava falando em seu ouvido, dizendo que estava com muita saudade dele. Por incrível que pareça, meu netinho acordou bonzinho, teve alta, está em casa como se nada tivesse acontecido. Estava procurando uma casa para alugar.
Entrei em contato com uma proprietária para poder me mostrar o imóvel e marcamos um horário. Pois bem, assim que abriu a porta da casa para entrarmos, quando me virei para falar com a mulher, vi que ela tinha uma sombra enorme, escura atrás dela. Era um homem. Eu não vi o rosto dele, apenas a sombra. Aí eu falei assim: moça, tem um homem atrás de você. E para minha surpresa, ela respondeu: Deixe ele aí. Ele está sempre comigo. fui embora na mesma hora. Bom, e essa é a coletânea de relatos de vários ouvintes. Bom, e se você tiver um micro relato, pode enviá-lo mesmo assim. Pode enviar no Instagram, no Telegram ou no e-mail. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Yara, sou aqui de Piracicaba, interior de São Paulo. Eu escuto podcast, acho que faz quase 2 anos, talvez, não sei. Eu comecei assim, acho que foi na pandemia. E beijo pra Dani, adoro. Sempre que eu posso, sempre que eu tô sozinha, eu escuto. É muito bom saber que existem coisas lá do outro lado, né? Que a gente não tá sozinho aqui. Isso me fascina um pouco, assim. Mas também me dá um medinho, né? Enfim, só para contextualizar a história, em 2014 eu larguei tudo que eu tinha aqui de trabalho no Brasil e eu resolvi que eu queria trabalhar fora do país. Então eu fiquei um tempo fazendo um processo seletivo, foi bem estressante, mas acabou dando certo. Aí em novembro de 2014 eu fui trabalhar fora, eu fui para Grécia, lugar que eu sempre quis ir, trabalhei, fiquei 2 anos lá trabalhando, adorei. Aí em 2016 eu vim de férias pro Brasil. E eu cheguei assim muito agitada, querendo ver todo mundo, morrendo de saudade das coisas daqui e tal. E uma semana que eu tava em casa, eu ainda morava com os meus pais, eu tava sozinha lá. Eu tenho um irmão e uma irmã, mas eles já não moravam mais comigo. Eu tava dormindo numa dessas noites e eu lembro muito bem que eu tava com um celular já nesses que a gente tem agora, né, smartphone. E eu lembro que antes de dormir, era mais ou menos umas 10 horas da noite, 10 e pouquinho. Eu lembro que eu olhei para a tela do celular e eu vi que ele estava estranho. Parecia que tinha uma estática na tela do celular. Eu falei, nossa, eu preciso trocar do celular, né? Isso aqui já era. Beleza, virei pro lado e dormi. Só que assim, a gente dorme, mas não dorme. Eu tava dormindo, mas ao mesmo tempo eu sentia algo desconfortável. Eu sentia um desconforto. Eu lembro desse sentimento de desconforto. A impressão que dava era que eu era uma presa e que tinha alguma coisa à espreita me olhando. Não sei se eu estou descrevendo bem o que foi aquilo. Mas, de madrugada, eu acordei. Eu estava bastante suada, estava transpirando bastante. Isso foi em julho, foi meio do ano, quando eu voltei de férias para cá. E tava frio. E estranhamente eu tava suando muito. E eu nunca fui uma pessoa que transpira demais. Então tinha alguma coisa errada de fato. E eu lembro que eu acordei e eu já não podia me mexer mais. Eu sentia meu corpo suar, eu sentia que eu estava numa posição desconfortável com o meu corpo, eu não conseguia me mover. E eu sempre dormia com a porta semi-aberta, eu deixava uma fresta assim na porta de mais ou menos uns 3 ou 4 dedos, né, para poder a luz entrar, porque eu odeio dormir no escuro, eu morro de medo. Mas eu lembro de estar olhando para a porta, mesmo sem me mexer, na posição que eu estava, e eu vi que a porta estava inteira aberta, estava escancarada. Na minha cabeça, minha mãe entrou aqui no meu quarto, ou meu pai entrou aqui no meu quarto para pegar alguma coisa, não sei, o que eles não costumavam fazer, né? Dificilmente eles entravam no meu quarto. E beleza. Só que daí começou a me dar um pânico. E eu pensei, eu falei, cara, não tô conseguindo me mexer. Eu tô numa posição que eu não consigo me defender. O que será que tá acontecendo, né? E aí eu ouvi alguém falar no meu ouvido. Só vim aqui para checar se era você mesmo. Essa pessoa, essa coisa, essa entidade, sei lá o que foi, me falou isso. Eu só vim aqui para checar se era você mesmo que estava aqui. Foi quando eu senti uma mão pegar na minha mão esquerda, e eu vi essa mão. E era uma mão totalmente diferente do que eu conheço como sendo um ser humano, assim. Foi uma sensação de pânico total, assim. Eu não conseguia me mexer. Eu vi aquela mão e eu ficava pensando o tempo todo, meu Deus, eu tô sonhando, eu tô tendo paralisia do sono. Meu Deus, eu tô sonhando, tá acontecendo alguma coisa errada. A gente pensa, a gente consegue raciocinar, mas a gente não consegue ter controle
no nosso corpo. A gente não consegue controlar, né? É muito louco isso, assim. E foi uma sensação de ser uma presa mesmo, de estar com um predador em cima de mim. E eu comecei a sentir uma respiração, eu comecei a sentir que tinha alguém colocando um peso na cama atrás de mim, sentando no colchão. Era como se realmente tivesse alguém ali. E eu comecei a sentir um frio absurdo. Não sei se com vocês acontece a mesma coisa, quando vocês estão tendo paralisia do sono, que vocês sentem um frio muito forte, mas é um frio como se fosse também um arrepio, assim. É uma coisa diferente de você sentir frio porque você está no vento gelado. Não. É um frio estranho, é como se você tivesse com a sua musculatura toda congelando por dentro. É horrível. E a partir daí eu comecei a rezar do jeito que eu sei rezar, porque eu também não sou uma pessoa religiosa, mas eu comecei a pedir, pelo amor de Deus, vai embora, não quero você aqui. E eu fazendo um esforço, assim, cara, monumental para tentar voltar ao normal. E quando eu consegui, a impressão que eu tive foi que já estava de dia, já estava claro, mas quando estava acontecendo isso, estava escuro, não tinha claridade nenhuma no meu quarto, a não ser a luz que estava entrando do corredor, da luz do corredor, mas a janela não tinha luz nenhuma, isso eu lembro muito bem, estava escuro, e de repente estava claro, e tinha amanhecido, e assim que eu acordei, eu respirei fundo, eu falei, cara, eu preciso desenhar o que eu vi. E conforme eu fui desenhando, eu fui lembrando dos detalhes, né? Então eu fiz um desenho super rápido, aí eu acabei postando no meu Instagram, aí meses depois algumas pessoas vieram falar comigo, me relatando o mesmo tipo de experiência que elas tiveram, e eu fiquei muito tempo, mas muito tempo mesmo, eu diria que anos, assim, com medo de dormir, com medo de ter paralisia do sono de novo, ou de ser qualquer outra coisa. E logo depois que eu me casei e mudei para a casa que eu tô agora, eu tive de novo essa sensação. Eu não cheguei a ver o que era, mas eu senti que tinha algo no meu quarto e eu pedia socorro pro meu marido. Eu achava que eu estava gritando para ele, mas na verdade eu não estava, porque depois ele disse que não ouviu nada. Mas assim, eu achava que eu estava conseguindo gritar, que eu estava chamando por ele, que ele estava ouvindo, mas ele não estava. Então foi algo da minha cabeça mesmo, que pode ter acontecido, mas foi uma sensação assim de impotência total, de você estar, assim, de você realmente ser uma presa e ter um predador em cima de você te segurando e você não conseguir fazer nada. Terrível, terrível, terrível. Eu não desejo pra ninguém isso, e eu tô contando porque eu vi alguns relatos aqui muito parecidos com os meus. Eu não sei se existe uma seita, né, das entidades que fazem isso com a gente, ou se realmente é algo do nosso cérebro, que tem a ver com o nosso corpo também, enfim. Me digam vocês aí, tá bom? Um beijo, Dani, um beijo pessoal do Assustadoramente. Eu amo o podcast, sou muito fã. E eu vou mandar um outro relato pra vocês logo mais aí, que aconteceu comigo quando eu era criança, que não tem nada a ver com a paralisia do sono, mas foi bem assustador também. Um beijo. Olá, Daniela e ouvintes, tudo bem? Aqui é o Alex do Rio de Janeiro e hoje eu vim contar alguns relatos que aconteceram comigo e tem acontecido até hoje. O primeiro eu tinha para entre 14 e 15 anos, talvez 16, não me lembro certo, mas eu lembro que eu frequentava uma igreja evangélica na época e um dia teve um culto de dons, que seria, a pessoa iria nesses cultos e seria 7 domingos, iria orar para Deus e Deus ia te conceder o dom que você já tem, mas ia aflorar, não é isso? E o meu líder tinha um dom de visão e eu achava muito maneiro, muito maneiro. E eu comecei a encher o saco dele, falando que eu queria e ele não me dava atenção, falava que isso não era pra mim, que eu ia ficar assustado. E eu falei, eu vou ficar assustado nada. E aí ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho. E ele começou a orar, a gente orava, e isso durou uns 4 domingos. E no 5º domingo assim eu falei, desisti, porque eu falei, até essa altura do campeonato não vai acontecer mais nada. Aí eu lembro que, eu acho que era jogo do Flamengo, e a gente ficou na igreja até um pouquinho mais, que lá na sala tem televisão, e os jovens ficaram, e a gente começou a assistir o jogo, que acabou 11 e pouca, 11 e meia. E vim embora sozinho, cheguei em casa. A casa eu lembro que estava muito fria, e minha casa nunca teve essas paradas, nunca aconteceu nada, meu pai e minha mãe sempre foram da igreja. Só que nesse dia a casa estava muito fria, e o dia não estava tão frio, estava quente. E eu fiquei muito incomodado, e eu falei, vou deitar. Deitei, fiquei mexendo no telefone um pouco, só que ainda estava sentindo muito frio e aquela opressão, tipo que alguém está te vigiando, mas eu pensei que era coisa da minha cabeça.
botei o telefone debaixo do meu travesseiro, como eu faço até hoje para dormir, e dormi. E lembrando que eu tenho um ventilador, que ele tem mais ou menos 1,50 m de altura, que ele é de plataforma, você bota ele no chão, estica o corpo dele e ele fica na altura certinha ali que você quer. E no meu quarto tem uma cortina, que ela deve ter mais ou menos 1 metro de largura quanto de altura ali, de comprimento. E eu lembro que eu liguei meu ventilador a uma distância boa da cortina, não tinha nem como acontecer o que aconteceu. Mas no meio da noite, isso eu acho que era umas 1 e pouca da manhã, da madrugada, a minha cortina enrolou no meu ventilador, ela esticou e enrolou no meu ventilador, que tipo, não tinha como. Nem se esticasse mesmo, não daria. E fez um maior barulhão de madrugada, e enrolou mesmo, chegou a parar o ventilador. Eu acordei naquele desespero, né, do barulho, fui lá, desliguei, acendi a luz, desliguei o ventilador e tirei a cortina de lá e fui deitar. Mesma coisa, eu botei o ventilador um pouco mais para longe. E eu lembro que o meu coração estava disparado ainda, porque eu estava com muito medo desse barulho que foi de repente, e eu estava em choque. E consegui dormir. E quando passou assim mais ou menos entre 2h50 e 3h20, o meu ventilador foi lançado de um lado do quarto para o outro. Mas lançado mesmo, tipo que alguém jogou. E ele fez um barulhão muito grande na parede, que ele bateu na outra parede, na outra parte do quarto e caiu no chão. Eu também acordei, mas quando eu levantei, em frente à minha porta tinha uma garotinha, sem rosto, ela era toda branquinha, com um vestidinho, eu lembro até hoje, bege, assim, que é rodadinho. E ela era pequenininha, com os cabelos preto, bem pequenininho também o cabelo dela, era bem curtinho, acho que não passava dos ombros. E ela não tinha rosto. E ela riu, não dava pra você ver que ela tava rindo pelo movimento assim das bochechas dela, dando aquela esticada, e parecia que ela tava rindo, e ela apontou na minha direção. Eu lembro que eu fiz a coisa mais corajosa, né, que eu acho que todo ser humano faz quando é muito corajoso. Eu me cobri e peguei meu telefone que tava debaixo do travesseiro, e lembro que eu acendi a lanterna e fiquei mirando assim pra coberta, e deu pra ver perfeitamente a coberta abaixando, como se tivesse alguém engatinhando em cima da minha cama. E eu lembro que eu não estava conseguindo orar, não estava conseguindo sair som na minha boca, não estava conseguindo respirar. E teve uma hora que eu comecei a orar, e eu vi que a mão, assim, quando chegou perto do meu rosto, ela parou e começou a voltar devagarzinho, até que sumiu. Mas eu fiquei também um bom tempo debaixo do cobertor sem aparecer. Eu acho que eu fiquei mais uns 20 minutos ali para ter certeza. E depois eu tive coragem, reuni toda a coragem que eu tive, olhei e não vi mais. Aí eu corri pra sala e fiquei na sala até meu pai acordar, que meu pai acordava às 5 e pouca para trabalhar. E também não durou muito tempo, né, que a hora passou voando. E esse foi o primeiro relato. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.